Bora lá. 9 skills que você precisa ter se você quiser garantir o seu espaço aí no mercado, tá? No mercado profissional. É sobre isso que a gente vai falar. E se você ainda não sabe a diferença de soft skills e hard skills, vamos começar por aí. Muito prazer, eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, eu fico aqui à frente da Wonderflow. E aqui a gente fala muito sobre comunicação, sobre planejamento estratégico, a gente fala sobre a forma de você ter uma vida mais produtiva e mais feliz. E óbvio que eu tinha que trazer na aula de hoje esse assunto de soft skills. Se você já percebeu que no mercado tá todo mundo aí e desesperado, pensando, meu Deus, será que a inteligência emocional vai? Aliás, será que a inteligência artificial vai tomar o meu lugar? Isso é um ponto importante de você pensar, especialmente se você não está desenvolvendo soft skills. Bom, vamos entender lá. O que acontece? Vamos primeiro começar contextualizando qual que é a diferença de soft e de hard skills. Hard skills são aquelas habilidades técnicas que você tem. Então imagina o seguinte, imagina que você vai ter que fazer uma planilha de Excel, por exemplo, e você não sabe usar Excel. Aí você vai lá, estuda como é que funciona o Excel, você aprende a utilizar o Excel e faz a sua planilha. Pronto, você acabou de desenvolver uma habilidade que é um hard skill, uma habilidade técnica. Habilidades técnicas, geralmente a gente desenvolve bem rápido, porque você vai lá, estuda, aplica e pronto, acabou. Habilidades de soft skills são habilidades que você demora um tempo maior para desenvolver, porque elas estão ligadas a comportamento. E você, obviamente, já deve ter prestado atenção que muitos comportamentos você demora para mudar, até porque você tem o que eu chamo de tronco, ou seja, você nasceu e se forjou de um jeito. E aí, para você modificar determinados comportamentos, você realmente tem que querer e realmente tem que sair da sua zona de conforto, tá? Por isso que são habilidades que você precisa trabalhar com constância e com intenção. E aqui eu trouxe 9 para você. Vamos começar falando do primeiro, que é um que eu acho assim dos essenciais. É você trabalhar a comunicação. O que acontece? As pessoas elas estão com uma dificuldade monstro de se comunicar. Monstruosamente difícil as pessoas conseguirem se comunicar hoje em dia. Por quê? Porque elas não sabem escrever mais, elas não sabem concluir raciocínios lógicos, elas não sabem fazer analogias, elas não têm paciência de explicar as coisas, não têm paciência de ouvir e como consequência, o que acontece é que as pessoas não se comunicam bem. Isso tem um impacto óbvio. O impacto é que você não se comunicando bem, você não cria laços, você não consegue fazer com que trabalhos fluam, você tem muito desengajamento, porque as pessoas não conseguem atinar ali as informações e os valores entre uns e outros, enfim. Existem problemas gigantescos de comunicação. E aí, isso é interessante de falar, porque eu falo assim que dentro das empresas, um dos graves problemas é a falta de comunicação efetiva. Então, como que você vai perceber se você está ou não com problema de comunicação? Imagina que você é uma pessoa que lidera um time, por exemplo. Se você dá uma tarefa para o seu time e invariavelmente tem retrabalho, sim, você está com problema de comunicação. Se você fala com alguém e a pessoa daqui a pouco volta e pergunta para você, mas o que era mesmo? O que você quis dizer com tal coisa? Sim, você está com problema de comunicação. Se você tem que achar 10 maneiras diferentes de explicar uma mesma coisa para uma pessoa, sim, você está com problema de comunicação. Então, existem vários sinais que te dizem que você está com problemas ao se comunicar. E aqui eu já quero abrir a comunicação em dois, pensando na intracomunicação, que é uma das coisas que eu ensino muito para os meus alunos e alunas nos treinamentos, nas mentorias, enfim, que é como você se comunica com você, como é que você fala para dentro de você, ou seja, como é que você acessa as suas emoções, como é que você acessa os seus sonhos, seus desejos e que mensagem você está mandando para si. Porque de acordo com a escolha da comunicação que você tem para você, é o caminho que você vai trilhar na sua vida,
tá? Então, a intracomunicação é muito importante. Lu, nunca parei para pensar nisso. Pois pare. Pare, pense, olhe para si, se olhe no espelho, olhe para os desafios que você enfrenta no dia a dia e se pergunte: quais são as mensagens que eu estou mandando para mim? São mensagens positivas? São mensagens de incentivo? Ou são mensagens aonde você se recrimina, você se culpa, você se joga para baixo? Isso vai fazer muita diferença no seu posicionamento na vida e na sua felicidade, tá? Segundo soft skill está relacionado com a comunicação ainda e é a forma de você se interrelacionar, ou seja, o relacionamento interpessoal, que é a outra forma de você se comunicar com pessoas. A gente acabou de falar da intracomunicação e agora a gente está falando da comunicação com outras pessoas, tá? Vamos chamar de extra, comunicação para fora, né? Se pergunte como está essa comunicação. Tá clara? O tom de voz que você utiliza, a velocidade, a cadência, o vocabulário que você utiliza, o comando que você dá é efetivo, não é efetivo? Essas perguntas você precisa se fazer. Se você não está se fazendo essas perguntas, provavelmente você também está deixando de lado oportunidades de melhoria aí. E por que eu falo oportunidade de melhoria? Porque eu não conheço ninguém que fala assim, nossa, eu sou 100% na minha comunicação com pessoas, não tem nada para eu melhorar. Até as pessoas que são maravilhosas em comunicação, elas estão sempre se lapidando. Então, olha para esse ponto, tá? Terceiro ponto importante, né, que é o terceiro soft skill, é o soft skill da empatia. Então, terceiro soft skill, empatia. O que acontece? Pessoas falam muito dessa questão de trabalhar a comunicação empática. Eu vejo isso muito no mercado. Qual é o ponto? Eu vejo pouco disso na ação. Porque a empatia é o se colocar no lugar do outro, calçar as sandálias do outro, sentir o que o outro sente, olhar pelo prisma que o outro está olhando. Só que para você fazer isso, tem algumas variáveis aí que você precisa levar em conta. Primeira, a bagagem que essa pessoa tem, bagagem cultural. Segundo, os desejos e necessidades dessa pessoa. Terceiro, a forma como essa pessoa sente. Então, se você não olhar para isso, vai ser bem difícil de você trabalhar a empatia, porque você vai continuar olhando sob o seu campo de visão. Fazendo uma analogia, é como se você fosse conversar com uma criança e aí você desce na altura dela e você tem o mesmo campo de visão. Quando você está aqui em cima como adulto, você vai enxergar um outro campo de visão. Se você quiser entender o mundo sob o olhar dela, a primeira coisa que você vai ter que fazer é descer no nível dela. Na empatia é exatamente a mesma coisa. Se você quer entender a dificuldade da pessoa, você vai ter que entrar minimamente no mesmo campo de visão dela. Entender como é que ela encara a vida, por quê, o que tem por trás dos pensamentos dela. E é óbvio que para isso acontecer, você precisa dedicar tempo. Não adianta você achar que você vai ser uma pessoa empática se você pelo menos não parar para pensar na situação sob a ótica dessa outra pessoa. Então, aqui a gente está falando de soft skill e empatia, mas eu quero linkar também com o gerenciamento de tempo. Porque se você não conseguir determinar um tempo na sua agenda, no seu dia, para falar, peraí, deixa eu entender essa pessoa, muito difícil você afirmar que você está sendo uma pessoa empática, tá? Então essa é a outra habilidade importante e aí fica um ganchinho aqui para essa questão de você fazer o gerenciamento do seu tempo. O quarto ponto é o ponto de você trabalhar a questão de espírito de equipe. E por que isso é um ponto importante, uma habilidade que você precisa desenvolver? Porque se você não trabalha em carreira solo, ou seja, se você não faz tudo sozinho, 100% sozinho, você se relaciona com outras pessoas. Ou você faz parte de um time, ou você lidera um time. E aí, se você não olhar para o todo, o que vai acontecer é que você vai ter pessoas isoladas, como se estivessem todas em várias ilhas. Qual é o ponto ruim disso? Que se você tem uma empresa que precisa funcionar e o time precisa estar engajado, obviamente cada um tem uma função.
E se essa pessoa não consegue se entender pertencente num todo e entender a importância dela nas engrenagens, ou seja, que engrenagem que ela é no motor. Imagina que a empresa é um motor e cada pessoa é uma engrenagem que faz aquilo rodar. Se você não consegue trazê-la para perto e mostrar para ela a importância dela, você não olha para o time como um espírito único, provavelmente você vai estar deixando pessoas de lado. E o impacto que tem nisso daí é, ou essa pessoa vai começar a ter um problema de estresse, ou essa pessoa vai começar a entrar em burnout, ou essa pessoa vai começar a se sentir deprimida, e aí você vai ter um problema de saúde emocional, né? Saúde mental. Então, olha o quanto é importante você olhar para pessoas, olhar para times. E quando eu falo olhar para time, eu falo realmente de você não só entender a posição de cada um dentro do time, mas também as habilidades de cada um, os desejos, necessidades e sonhos de cada um. Isso é o papel de um líder. Gerenciar pessoas, gerenciar expectativas, incentivar pessoas a se desenvolverem. E óbvio que isso demanda tempo, demanda atenção, demanda escutativa. Escutativa é uma outra habilidade que aqui, puxando um outro ganchinho, é importante você desenvolver também, tá? Aí a gente vai para o quinto soft skill, é o soft skill de liderança. Quando eu falo de liderança, eu gosto muito de trazer para você a seguinte ideia. O líder é aquela pessoa que inspira, é aquela pessoa que faz as coisas que ele faz com base nos valores, nos princípios dele, no jeito dele de encarar a vida, de viver. E essa pessoa faz de um jeito tão bacana que outras pessoas falam, nossa, quero seguir essa pessoa. Esse é meu líder. Se você tem uma pessoa que lidera impondo coisas, o time vai seguir, mas vai seguir durante um tempo. Então, sempre pense na liderança no sentido de construir um time onde os valores, os princípios estão alinhados. Se você faz dessa forma, você vai ver que, mesmo diante das adversidades, as pessoas vão te seguir. Isso é um bom líder, uma boa líder. Agora, se você não olhar por esse prisma, se você falar assim, não, mas eu sei liderar porque eu sei bem os processos, eu sei cobrar, tá, isso é parte, mas isso não é o todo. Um time, para se sentir motivado, ele precisa saber que ele pode contar com esse líder. Nos momentos bons, para comemorar, e nos momentos difíceis, para orientar. Tá? Então, se você não está fazendo isso, ponto de atenção aí para você. É importante você olhar para isso. Aí a gente vai para o sexto soft skill, que é o da inteligência emocional. Inteligência emocional é você pensar no que você vai fazer diante daquilo que você sente. Tem muita gente que erra a definição de inteligência emocional, achando que inteligência emocional é você controlar as suas emoções. Olha, eu vou controlar minha raiva, não vou sentir raiva quando acontecer uma coisa ruim. A pessoa bateu no meu carro, mas eu não vou ficar com raiva. Gente, isso não existe. Na boa. Você pode controlar o que você faz diante do que você sente. Isso sim é inteligência emocional. Mas deixar de sentir, só se você tiver uma pessoa anestesiada e dopada no mundo. Caso contrário, você vai sentir. Não tem jeito. Por quê? Porque a gente é movido a emoções. Nós somos pessoas movidas a emoções, sentimentos. Isso faz parte da gente, tá? Então, a inteligência emocional, ela sempre está ligada a você entender o cenário, sentir o que está acontecendo, trazer para o seu cérebro e interpretar isso. Bom, ok, entendi o que aconteceu, entendi o que eu senti, entendi qual foi o gatilho que me disparou sentir isso que eu estou sentindo agora. Beleza, o que eu faço diante disso? Qual é a atitude que eu vou ter? Qual é a ação que eu vou tomar diante desse cenário e diante do que eu senti? Isso é inteligência emocional. E você não desenvolve isso do dia para a noite. Para você desenvolver isso, você tem que começar a prestar atenção nos seus comportamentos, nas suas reações, nas coisas que vão acontecendo e como você lida com elas. Puxa vida, será que eu poderia lidar com isso de uma forma diferente? Essa autoanálise é importante. E eu sempre sugiro fazer um diário, escrever as coisas.
pelo menos no começo, para você começar a tomar consciência do que está acontecendo. Porque se você não tomar consciência, imagina que você vai fazer uma venda, por exemplo, e a pessoa coloca uma, duas, três objeções. Você pode se estressar e falar, tá bom, vai, então não vou vender mais para você, baixa inteligência emocional, ou falar, não, pera um pouquinho, deixa eu entender como é que eu posso criar novos argumentos de vendas, ou entender você sobre o seu ponto de vista, para eu ver de que forma que a gente consegue chegar num ponto em comum. Isso demanda exercício, isso demanda autoconhecimento, isso demanda escutativa, empatia, olhar para o outro, pensar em soluções. E falando em pensar em soluções, a gente vai para o sétimo ponto, que é a questão da adaptabilidade. Então, se você está indo por um caminho que não está dando certo, você precisa desenvolver o soft skill da adaptabilidade. Ou seja, deixa eu entender de que forma que eu consigo me adaptar diante dessa situação. Estou indo por esse caminho, não está dando certo? Qual é o outro caminho que eu posso seguir? Estou lançando um produto. O mercado está pedindo uma mudança no meu produto. Ah, não, mas esse produto que eu lancei é o melhor do mundo. Vai ser engolido. Não adianta. Você tem que ter sim seu posicionamento, tem que ter sim clareza, mas também tem que entender que tem momentos que você precisa se adaptar, buscar novas soluções. Quando a gente fala de inovação dentro das empresas, né? Então imagina que eu vou na sua empresa, vou fazer um brainstorming para a gente buscar oportunidades de melhoria, inovação. As pessoas precisam estar aptas a se adaptarem. É o que eu falo do mindset voltado para buscar soluções. Então é um mindset mais proativo e não reativo. Quando você tem um mindset reativo, o que acontece é que todas as novas ideias, todas as novas sugestões, você vai olhar e vai falar assim: ah, não, mas isso não funciona. Ah, mas eu já tentei e não dá. Ah, mas isso daqui não funciona para mim. E não vai sair do lugar. Agora, se você abre para novas possibilidades, para novas ideias, você está utilizando esse seu soft skill da adaptabilidade, de buscar uma oportunidade de um caminho diferente, tá? Depois, a gente vai para a questão da resiliência, que é o oitavo soft skill. Por que é importante ter resiliência? Porque tem muita gente que desiste no meio do caminho. Hoje em dia, com essa questão das redes sociais, a satisfação está muito rápida. As pessoas decidem que elas não querem mais porque já enjoaram, porque não tiveram uma resposta rápida, um ganho rápido. Elas não sabem adiar satisfação. E com isso elas desistem no meio do caminho. Você certamente se depara com pessoas aí que talvez estejam no seu time e aí a pessoa recebe uma proposta com R$ 100 de diferença e ela fala, vou embora. Porque, aqui já deu para mim. Pouca resiliência. Puxa, como é que eu posso ficar aqui e melhorar um pouco mais para, em vez de eu ter um aumento de 100, eu ter um aumento de 200, eu ter um reconhecimento? Enfim, as pessoas não têm mais isso, tá bem raro isso. E se você empreende, por exemplo, se você está começando o seu negócio, se você está crescendo o seu negócio, também é muito importante você ter resiliência, porque você vai perceber que você vai ter desafios. Se você é OPB, né, One Person Business, né, que é a empresa de uma pessoa só, você vai perceber que você vai ter que enfrentar vários desafios. E se você não for resiliente, você vai desistir no meio do caminho. Você vai perceber que você vai ter que desenvolver várias habilidades que talvez você não tivesse até hoje, mas que se você não desenvolver, a sua empresa não vai prosperar, tá? Então, resiliência é muito importante. E é claro que a gente precisa fechar com a cereja do bolo que interliga tudo isso, que é a questão do autoconhecimento. Se você não se conhece, como é que você consegue se lapidar? A gente só consegue modificar aquilo que a gente tem clareza. Então, você precisa passar por um processo de clareza, de se perguntar: o que eu estou fazendo, quais as habilidades que me trouxeram até aqui, como é que eu me capacitei até aqui, e aonde que eu quero chegar daqui para frente e quais habilidades que eu vou precisar desenvolver. Se você começar a olhar para você todos os dias, fazendo essa reflexão e se perguntando, você vai ver o quanto você vai poder crescer como pessoa, como profissional, no mercado. Você vai ver que você vai se transformar. Só que para isso você precisa dedicar um tempo. Sugiro que você faça um diário de autoconhecimento, anotando aí os momentos onde você percebe que você falhou e como é que você poderia fazer diferente, por exemplo. Sugiro que você também anote
coisas que te fazem feliz. Então pense em ações, em atitudes, em comportamentos que te trazem felicidade. E como é que você reage a isso? No que isso te impulsiona no seu dia a dia? Como é que você consegue entrar no estado de flow, que é aquele estado onde você tem desafios e você desenvolve habilidades e você consegue fazer a tarefa e nem vê o tempo passar porque está sendo legal, você está percebendo a evolução na jornada. Se você olhar para essas 9 habilidades e você começar a trabalhar hoje, no dia de hoje, mesmo que de forma singela, um pouquinho todo dia, criando um plano de ação para isso, você vai ver o quanto você vai se transformar numa pessoa muito melhor. O mercado vai sentir isso, seu time vai sentir isso, os clientes vão sentir isso, as pessoas na sua família vão sentir isso. E você, quando se olhar no espelho ou olhar para trás, você vai falar: caramba, como eu mudei. Se você precisa de ajuda nesse processo, aqui embaixo tem vários links com caminhos para te ajudar. Então, tem desde e-book, se você empreende, tem o e-book DNA Empreendedor, que pode te ajudar nessa jornada empreendedora, te trazendo conhecimento para que você aporte dentro do seu negócio. Tem o e-book Desenrole, que também vai te ajudar a desenrolar em algum sentido aí da sua vida que você esteja travando, então te ajudando a colocar metas, objetivos, te fazendo caminhar. Tem o programa de aceleração Entrando no Flow, que é um programa completo onde eu caminho com você, olhando para as várias etapas do seu negócio. Então, ele é dividido em módulos. Módulo como a produtividade, comunicação empática, vendas, planejamento estratégico, aonde a gente olha para o seu momento e vai caminhando nessa trilha. E tudo isso está aqui embaixo. Então, é só você clicar, entrar, se informar. Se você precisar de alguma informação a mais, também me chama, a gente conversa. E sempre pensa assim, né? Se eu quero me desenvolver, eu tenho que começar a dar o primeiro passo. Então, começa estudando, começa assistindo aulas. Se não se inscreveu aqui no canal, já aproveita e se inscreve também, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Me fala se essa aula fez sentido para você e segue assistindo as outras aulas, porque eu trago muito conteúdo aqui para te ajudar a ser uma pessoa mais feliz, mais produtiva, trazer produtividade para sua vida, para o seu negócio, para sua carreira, para que ao final você olhe para trás e fale: puxa vida, a jornada de vida valeu a pena. É isso, eu acho que a gente tem que curtir no processo. Então, se você gostou desse vídeo, já me deixa saber. E se você tiver alguma outra sugestão, também comenta aqui embaixo. A gente se vê na próxima aula. Tchau!